Nós te entregamos todas as coisas, que tudo seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Aleluia. Amém, amados. Pode se sentar, tome o seu lugar. Glória a Deus. Obrigado, querido. Aleluia. Meus amados, sejam bem-vindos. Eu ainda atrapalhei, pus para trás, né? Glória a Deus pela minha vida, né? Obrigado, querido. Sejam bem-vindos, glória a Deus. E aí, quem passou bem Natal e Ano Novo aí? 3 pessoas ali, 2 ali. Glória a Deus. E é interessante que eu continuo vendo a mesma imagem em cima da igreja, do mesmo jeito. Glória a Deus, Deus seja louvado. Nós temos a alegria e o privilégio de dar continuidade a tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E cremos que depende de nós continuarmos a viver e até mesmo experimentarmos coisas infinitamente maiores. Nós vivemos nas nossas vidas situações que são cíclicas muitas vezes. Às vezes são ciclos virtuosos, às vezes são viciosos, são ruins. Mas nós passamos muitas vezes por coisas que se assemelham, se confirmam e às vezes vão se repetindo de tempos em tempos. E nós precisamos entender que também o mundo espiritual funciona dessa forma. Quando o Senhor diz na sua palavra, há tempo para todas as coisas, nós precisamos entender que se nós passamos por lutas, daqui a pouco nós vamos voltar a passar um tempo de refrigério e um tempo de vida e de paz. Só que para que nós possamos chegar no tempo de refrigério, de vida e de paz, de uma maneira abençoada, nós temos que ter conhecimento daquilo que o Senhor é e principalmente daquilo que Ele ensina. A palavra de Deus diz que num dos momentos mais difíceis da história, porque foi um divisor de águas, e nas nossas vidas, na nossa história, as coisas também funcionam dessa maneira. Momentos que são divisores de águas na vida de todo ser humano, são momentos que muitas vezes são difíceis, complicados, e às vezes são difíceis de assimilar. Porque são momentos onde coisas que fogem ao nosso controle, e às vezes até mesmo aquilo que nós gostaríamos de viver e experimentar acontece. E esses divisores de águas são invariavelmente momentos e oportunidades de Deus nas nossas vidas. Quando nós olhamos as situações e nós enxergamos somente aquilo que é ruim em cada situação, nós deixamos de viver o sobrenatural de Deus. Eu deixo te dar uma notícia que não é nada boa. Quando você não consegue enxergar nada de bom em tudo que Deus faz, dificilmente você vai viver o sobrenatural do Senhor. Porque primeiro você vai ter que ser transformado, o seu coração vai ter que ser curado, para que você então consiga enxergar o sobrenatural. Enxergar o sobrenatural com os olhos é impossível. Enxergar o sobrenatural com o racional é impossível, desista. Não adianta você procurar nenhum tipo de ajuda para que alguém ajude você a enxergar o sobrenatural. Enxergar e viver o sobrenatural somente de maneira sobrenatural. Conhecendo e vivendo essa vida e buscando num Deus que também é sobrenatural e que faz todas as coisas de uma forma tão amorosa que conforme nós vamos vivendo, Ele vai acrescentando mais. Muitas vezes nós dizemos que é necessário pôr o pé na água para que Deus abra o mar. E conforme você vai dando os passos, o mar vai se mantendo aberto. Nós achamos isso muitas vezes muito bonito, mas essa é a realidade. Se você quiser viver o sobrenatural, você não pode retroceder, porque o Senhor diz que aquele que retrocede não alegra o seu coração. E o retroceder não está em simplesmente, eu não posso passar por momentos difíceis. Pode, eu passo, todo mundo passa.
Mas passar por momentos difíceis é uma coisa, desistir todos os momentos é outra totalmente diferente. Porque quando nós passamos por momentos difíceis, nós estamos exatamente nesse ponto que eu estou dizendo para você, que são pontos de ruptura no mundo espiritual, onde nós temos a oportunidade de avançar e de crescer mais do que nós imaginávamos. Nós às vezes achamos que para ter um crescimento, o mundo aí fora diz que para uma empresa crescer, para você crescer, você precisa estar estruturado, você precisa ter recursos, você precisa ter capacitação, você precisa ter mercado, você precisa ter tudo. No mundo espiritual você precisa ter seu joelho no chão e a sua cara no pó, e você precisa permanecer nesse lugar. Por quê? Porque o Senhor faz infinitamente mais. Mas para nós vivermos o infinitamente mais de Deus, nós precisamos ter uma coisa clara nos nossos corações. Nós precisamos querer mais Deus do que o infinitamente mais. E querer mais Deus é estar com Ele, é estar perto dEle. É você entender que todos os dias pode ser uma oportunidade para você ou para alguém perto de você. Quando nós muitas vezes nos desviamos pelas próprias concupiscências que o Senhor diz na sua palavra, não te estribes nos teus próprios entendimentos. Nós muitas vezes quando vivemos essas oportunidades e nós nos perdemos dentro daquilo que nós estamos vivendo, ou porque demora, ou porque não aconteceu, ou porque não foi do jeito que eu quis, ou porque eu não gostei da resposta, nós vamos afastando as oportunidades das nossas vidas. O Senhor diz na sua palavra, ao quem for dado, mas ainda será acrescentado. Então talvez você não saiba, mas existem momentos da sua vida onde você está passando por lutas e adversidades e o Senhor tem um papel e uma caneta na mão. E o Senhor precisa saber se você vai passar por aquela etapa. E quando você passa, Deus imediatamente te joga níveis sobrenaturais acima. Nosso Deus não anda de passo em passo. Deus não anda de segundo em segundo, porque um segundo para Deus é o suficiente para Ele mudar a nossa história. Nosso Deus anda a cada dia de uma forma sobrenatural, a ponto dele usar na palavra a expressão de fazer os nossos pés como os da corça, que anseiam e suspiram pelas águas. Se você não conhece uma corça e vai pesquisar e estudar, você vai ver a velocidade que a bichinha corre. E a palavra de Deus diz, anseia pelas águas, suspira pelas águas, as águas que vêm do trono, as águas de Deus, as águas que representam o Espírito Santo de Deus, que flui no nosso interior. Quando nós entendemos que a resposta muitas vezes, ela é o começo de um novo tempo, nós precisamos parar e repensar algumas coisas antes de nós tomarmos algumas atitudes, ou pior, antes de nós fazermos algumas coisas baseadas aqui. O Senhor diz na sua palavra que enganoso é o coração do homem, mas é interessante que a única coisa que Deus pede, o coração. Por que Deus pede a única coisa que Ele diz, enganoso é o coração do homem? Porque Ele sabe que só Ele pode fazer do coração de um homem um coração que não para mais, não se detém, não se estriba no seu próprio entendimento, não tropeça nas suas próprias concupiscências e principalmente é um lugar e de uma forma, de uma maneira que onde ele pode ser tocado e transformado, a vida do ser humano nunca mais é a mesma. Nós podemos mudar a cabeça das pessoas. Você pode pegar uma pessoa pequena, dar todo tipo de ensino e de capacitação, ela vai ser extremamente capacitada. Agora você pode pegar uma pessoa de idade no final da vida e soprar sobre ela o Espírito Santo de Deus. O que ela vai ter na vida dela nos últimos anos vai ser infinitamente maior do que qualquer pessoa que nunca viveu a presença de Deus. Nós precisamos entender que para viver isso, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. A palavra de Deus diz que num determinado momento, talvez no mais difícil da história da humanidade, quando Jesus morre e é crucificado, uma sucessão de acontecimentos que mostravam o quanto Jesus precisava fazer com que os homens entendessem aonde ele ia chegar. E a dificuldade das mentes cauterizadas, dos olhos cheios de escamas. E é interessante que você entenda que o único que não tinha escamas nos olhos era Judas. O único. Aqueles 12 sentados na mesa da Santa Ceia, o único que sabia o que ia fazer era o próprio diabo. Os outros 11 não faziam ideia do que ia acontecer
poucas horas depois daquela ceia. Nem o próprio Pedro tinha ideia de quando Jesus disse para ele: Satanás pediu para se ir andar a vós outros, mas não se preocupe, eu já intercedi ao Pai por você. Sentado na mesa, quando eles tiveram seus pés lavados por Jesus, eles ficaram impactados, mas não entenderam absolutamente nada. A palavra de Deus mostra que o único que tinha consciência do que iria fazer no mundo espiritual era o próprio diabo. Por quê? Porque eles ainda não tinham a presença e a revelação do Espírito Santo, para que as suas vidas pudessem ser tão transformadas a ponto deles fazerem escolhas. Pois bem, nós chegamos em 2024, agora 2025, nós não somos mais essas pessoas. Nós não temos mais a desculpa de dizer que nós não temos a possibilidade e o privilégio de sermos cheios do Espírito Santo. O Senhor Deus diz na sua palavra: a todos aqueles que o receberam, têm o poder de serem chamados filhos de Deus. E pelo Espírito que habita em nós, porque o próprio Jesus disse: eu vou, porque se eu não for, o outro Espírito, o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, ele não virá. E esse Espírito só nós podemos tê-lo, vivê-lo e experimentá-lo. Só que na nossa cabeça nós somos tão endurecidos de coração, que nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito. Nós queremos, e aqueles apóstolos também queriam, que Jesus fizesse do jeito deles. Eles falavam para ele: você não vai morrer, e ele dizia: é necessário. Eles diziam: coitado de você, não diga isso a seu respeito. E ele dizia para o próprio Pedro: Satanás, que tenho eu contigo, as coisas que você sabe são daqui, eu sei das coisas que dizem respeito ao meu Pai. Nós lemos, nós estudamos, nós ouvimos e somos ministrados, e muitas vezes nós esquecemos o que Deus está querendo dizer com tudo isso que Ele está ensinando. Nós chegamos num tempo da história da humanidade, onde nós não vamos ser cobrados como aqueles que nada sabem. Nós não vamos ser cobrados, e quando eu estou dizendo isso para você, eu estou dizendo a terra, porque Deus não é besta. Deus não é um idiota. Deus sabe exatamente que o lixo chega de um extremo do outro da terra. Deus sabe que toda sujeira, toda pornografia, tudo aquilo que não presta, atravessa oceanos num estalar de dedos e chega na tela de alguém. Jesus Cristo também chega. A palavra também chega. A verdade também já chegou. Só que a palavra de Deus diz: ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós somos a casa de Israel, porque nós somos a Jerusalém celestial. Quando o Senhor fala na palavra Israel e Jerusalém, somos nós, somos a igreja, não são os judeus. Porque nós somos a herança viva de Abraão. Nós somos as estrelas que ninguém pode contar. Nós somos como a areia do mar que ninguém pode contar. Nós somos essa posteridade, essa herança. Só que nós temos conhecimento. Nós temos conhecimento porque o Senhor tem se revelado. Nós temos ouvido, sido ministrados. A palavra de Deus diz que naquele dia, quando Jesus morre e ele desce ao mais profundo da terra, houve uma grande confusão na terra, embaixo da terra e no meio daqueles que o conheciam. A palavra de Deus diz que quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele faz ao aparecer e aparecendo para Maria, Jesus diz: fala para eles que eu vou encontrá-los. Avisa Pedro e aos demais irmãos que eu vou encontrá-los. E imediatamente a palavra de Deus faz um salto e vai e transporta Jesus numa estrada para um caminho para chegar num lugar chamado Emaús. A palavra de Deus, ela não diz o porquê, e isso é uma das coisas mais lindas que eu já vi. É Jesus pegar simplesmente discípulos, não eram apóstolos, eram discípulos. E ele, ao invés de imediatamente encontrá-los naquele cenáculo, Jesus vai para Emaús. A palavra de Deus diz que ele começa a caminhada ouvindo o que aqueles dois homens falavam. E um deles, a palavra de Deus revela o nome, que era Cleopas. Ele simplesmente está dizendo, e os dois confabulando, e indo embora, indo na direção contrária daquilo que Jesus havia dito. Jesus disse: eu vou morrer.
Jesus disse, eu vou voltar. Jesus disse, eu vou encontrar vocês. Jesus disse, permanecei. Jesus disse, é necessário que o Filho do Homem vá. Jesus disse tudo o que ia acontecer. No entanto, no primeiro sinal que nós vemos Deus perdendo o controle, nós nos revoltamos. Ah, mas eu acho que não tem que ser assim. Nós não temos que achar que tem que ser. Nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não agrado a Deus porque eu sou Alessandro e eu quero estar na igreja, eu quero que Ele faça o que eu quero. Ou eu agrado a Deus porque eu tenho fé, ou eu não vou chegar em lugar nenhum. Aí não adianta eu fazer juras de amor por Ele, porque a maior jura de amor que Cristo conhece significa fé. Porque fé é a vontade de continuar vivendo todos os dias na esperança do dia de amanhã. Não adianta. O que nós precisamos encher as nossas vidas em 2025 não é das mesmas coisas. Não é das expectativas somente naturais. Chegou um momento nas nossas vidas que nós precisamos tomar uma decisão. Aonde é que eu me encaixo nesse cenário? Você sabia que na tua vida e através da tua vida existe uma multidão para chegar ao Evangelho? Não, imagina, mas eu nem sei abrir a boca. Ele não quer que você saiba. Ele só quer que você creia. Ah, mas o que eu vou falar? A boca fala daquilo, o coração está cheio. Você é capaz de dizer eu te amo para alguém? Diz para Deus eu te amo. Se isso for real e verdadeiro. Mas chegou a hora de parar de olhar para nós, de parar de olhar para o nosso umbigo, de parar de olhar para a gente mesmo e dizer eu quero, eu sou, eu preciso e eu desejo. É o Senhor que quer, o Senhor precisa e o Senhor deseja. Porque senão a igreja não vai chegar em nenhum lugar. E quando eu digo a igreja, não é a estrutura, porque isso tudo vai acabar. Nós estamos chegando no tempo onde daqui a pouco não vai ter mais espaço físico. Vai ser espiritual. Eu vou olhar no seu olho, você vai olhar no meu, e o Senhor vai dizer, esse é meu, e você também é meu. E a gente vai se encontrar. O avivamento vai acontecer nas praças, porque a maior parte dos crentes estão do lado de fora da igreja, ensimesmados, cheios de justiça própria, dizendo, eu fui e fiz, me enganaram, agora eu não faço, não vivo e não quero. Como se tivesse feito para homens, pessoas que na verdade nunca se converteram e tiveram um encontro real com Jesus Cristo. Porque aquele que se encontrou com aquele que morreu naquela cruz é incapaz de virar as costas para ele. Alguém que consegue ter a visão espiritual do sacrifício que ele fez pela minha vida, pela sua vida, é impossível dar as costas para ele. Ninguém de nós merece nada. Ele foi por livre e espontânea vontade. E quando ele olha para nós, sabe o que ele enxerga? Esperança, expectativa de nós sermos e não mais falarmos. A palavra de Deus diz que ele chega e diz para eles, que assunto é esse que vocês estão conversando? Cleopas vira para ele e fala assim, és peregrino aqui? Nunca veio? Não sabe o que está acontecendo? Tadinho, vou te deixar ao par. Não sabe a respeito do Nazareno? Sei não. É assim que Jesus responde. O que foi? Aí ele começa a contar. Eu vou ler só para você não dizer que eu estou inventando, tá? Lucas 24, 17. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Continua. Aí no 18. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Eu amo essa linguagem é da hora, fala aí. Tem gente que não gosta, mas seria melhor, né? Porque provavelmente na linguagem de hoje seria assim, mano, você está vindo da onde que você não sabe nada? Eu não consigo imaginar Jesus respondendo dessa forma. Você não está ligado, né? Anda com a gente que você vai saber, irmão. Nós, não dá. Esse evangelho não consigo, não tem como. Vai no 19.
E ele lhes perguntou, quais? Jesus continua sendo um cavaleiro. Acabou de voltar da morte. E ele continua sendo um cavaleiro. Não eram 2 apóstolos. Não era Pedro, Tiago, João. Era Cleopas e um que ninguém fala o nome. Aí ele vai atrás deles. E chega na metade do caminho, ele começa a ouvir e diz, o que vocês estão falando? Ué, você não sabe, não conhece? Não. O que aconteceu? E eles começam a contar. E olha o que eles dizem. As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nós temos a capacidade de dizer que Deus é todo poderoso, mas não temos a capacidade de saber onde Ele está. É isso que você está lendo. Nós temos a capacidade de dizer, eu amo Jesus e Ele na tua cara e você não enxerga. Esses são esses discípulos. E uma multidão debaixo do sol, que trocou Jesus por entretenimento, por show, por coisas que são fáceis, aparentemente agradáveis, temporariamente realizáveis. Olha o que está escrito. Continua no 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Aí no 21. E nós esperávamos que fosse... Eu esperava que você ia fazer alguma coisa na minha vida. Foi o que eles falaram sem saber quem ele era. Eu achava que você era a resposta. Você ia remir Israel. Você era o Salvador. Você é o que mudaria a história. Era com ele que eles estavam falando. Olha o que Jesus está ouvindo. Quem está mais decepcionado nessa caminhada? Os frustrados que não conseguem abrir os seus olhos espirituais, porque não querem viver espiritualmente? Ou Jesus, que foi buscar eles no meio do caminho, sabendo que eles estavam se perdendo, e não faziam nem 3 dias que ele tinha morrido. Porque no texto diz assim, e agora, já fazem 3 dias que isso aconteceu. Quanto tempo nós demoramos para tirar Deus, ou achar que Ele não nos ama, porque nós não estamos vivendo o que nós gostaríamos, sendo que muitas vezes, nós estamos exatamente, como eu disse no momento, naquele ponto de ruptura, onde Deus está esperando que nós façamos uma escolha. Aqueles homens, para poder ouvir o Jesus ressurreto, não foi no meio do caminho, eles tiveram que voltar para Jerusalém. Porque tem coisas que Deus não vai falar onde você está. Ele vai falar onde Ele te pediu para estar. E é no centro da vontade dEle. Tem coisas que Deus não vai dizer para você e para mim, porque nós estamos entristecidos, ou porque nós estamos revoltados. Tem coisas que Deus não vai falar para o mundo aí fora, porque Ele não lida com morto. Deus só vê quem está vivo. Sabe quem são os vivos? Quem são os vivos que estão nesse lugar? Que nasceram de novo pelo sangue de Cristo. É com você e comigo que Ele fala. Nós temos um Pai que de vez em quando nos coloca sentados, olha para a gente e diz, agora você vai me ouvir, filho, porque eu preciso que você me ouça. Porque se você não me ouvir hoje, eu vou te perder lá na frente. O cenário está todinho armado e pronto. Só você não está enxergando. Mas eu vejo as coisas que não são como se já fossem. Quando ele vai buscar esses 2, olha o finalzinho. Mas agora, com tudo isso, e já é o 3º dia hoje, desde que essas coisas aconteceram. E eles continuam dizendo, eles continuam murmurando, eles continuam reclamando. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Cristo, na Santa Ceia, diz para Pedro: Satanás pediu para cirandar a vós outros, mas não se preocupa, porque eu já intercedi por você. Quando Jesus volta na praia para buscar Pedro, ele não diz para Pedro: Pedro, querido amigo. Ele diz: tu me amas. Olha a mudança. Olha a mudança. Quando Jesus vai para a cruz, vai o Cordeiro para ser imolado por amor de nós. Vai o Cristo do Deus vivo para ser sacrificado pelos meus pecados e pelos seus pecados. Quando Jesus ressuscita, ele não é mais o mesmo. Quando ele ressuscita, o último e maior de todos os espíritos, ele já tinha vencido, que foi a morte. Ele não assumiu o papel dele nessa terra, porque ao Pai cabem outras coisas. E para que este evangelho chegasse em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra, era necessário que ele subisse à destra de Deus Pai. Mas tudo estava estabelecido. Quando Jesus diz para Pedro: tu me amas? E ele diz: tu sabes, a mesma conversa. Ele diz: apacenta os meus cordeiros. Aí quando ele diz de novo: tu me amas? Ele diz: tu sabes. Ele diz: apacenta minhas ovelhas. Ele não muda o discurso. Ele não é mais o cordeiro. Ele não é mais aquela pessoa meiga. Ele não é mais, porque todo o poder e autoridade já estavam sobre ele. E eu vou te provar isso. Gabriel, vai no versículo 25, desse mesmo texto. E disse-lhes: honestos e tardos de coração. Alguém sabe o que é nécio aqui? Tem 3 traduções: louco, ignorante e a pior de todas, burro. São essas 3 traduções. Nécios. Sabe o que é tardo de coração? Coração endurecido. Coração incapaz de enxergar a verdade. Foi essa palavra que Jesus disse para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Não foi: queridos, povo amado, filhinhos de meu Pai, meus irmãos, corações, eu tenho algo para dizer para vocês. Ele disse: nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Vai para o próximo. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. 3 anos e meio. E é essa a resposta. 3 anos e meio. Eu fui para a cruz por vocês. Eu não fui nem aos mais íntimos. Eu vim a vocês. Porque o problema do ser nécio e tardo de coração não é se desviar, é levar uma galera no meio do caminho. E até o caminho chegar em Emaús, só Deus sabe quantas pessoas eles iam influenciar no meio do caminho, porque eles vinham murmurando no caminho. Se o Senhor fosse real, o Senhor não faria isso. Por que que eu estou vivendo isso? Se o Senhor me amasse de verdade, minha vida seria diferente. Porque na verdade eu acho que o Senhor não está nem aí para mim. Porque na verdade, se o Senhor me amasse, eu viveria isso, isso e aquilo. Porque na verdade, se o Senhor fosse um pai, como todo mundo diz que o Senhor é, essas coisas não teriam acontecido. Deixa eu dizer um negócio para você e guarda 2025 de uma vez por todas. Deus te ama de uma forma incondicional. E o amor dele não está baseado no seu aceite nem no meu. Está baseado na vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos entender. O mesmo Cristo, que pegou aqueles homens indo no caminho, foi o mesmo que saiu da Santa Ceia. Foi o mesmo que tirou a toalha e lavou os pés. Foi o mesmo que entrou dentro do jardim do Getsemane.
Foi o mesmo que falou para Pedro: vigia só um pouquinho. Ele não conseguiu, voltou e disse: nem uma hora conseguistes viajar. E voltou de novo: agora já não dá mais, é tarde. Agora o Filho do Homem será entregue. Chegou a hora. O que nós precisamos entender, o que está escrito, já está escrito. E tudo que está declarado sobre o passado, o presente e o futuro está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que há de vir virá e não tardará. Nós precisamos entender, mas nós precisamos recebê-lo como ele é. Nós precisamos reconhecê-lo como ele é. Não adianta nós acharmos, sabe que o mundo prega, por isso que as pessoas estão se matando aí fora, elas estão se afundando. Deus é amor, se Deus é amor, ele aceita com todas as coisas. Deus é amor e por ser amor ele vai aceitar e suportar todas as coisas. E as pessoas mentem dizendo todos os caminhos levam a Deus. Sim, todos os caminhos levam a Deus, mas para morar na eternidade só tem um que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E sabe por que todos levam a Deus? Porque não importa o caminho que você tiver, você vai ter que dar de cara com a morte. E o dia que você morrer, depois daquilo, só resta o juízo. E sabe diante de quem nós vamos estar? Daquele que está sentado no trono. E sabe quem é esse que está do lado deles no caminho de Emaús? O poder e a autoridade foram dados para ele. Já não é mais conversa de neófitos, de nécios. É conversa de filhos. É conversa de filhos que sabem o que acontece em casa. Sabe qual é a diferença de você conversar com estranhos na sua casa e com filhos, com parentes, com pessoas que vivem dentro da casa? Com filhos, você senta e fala a verdade. Com filhos, você senta e diz: a casa está desse jeito. E se nós precisamos arrumar a casa, não é assim? Filho, você precisa me ajudar a arrumar a casa. Filho, você precisa lavar louça. Filho, você precisa arrumar a cama. Filho, você precisa se esforçar. Não é assim que o pai faz e a mãe faz. É exatamente o que Cristo está fazendo. Filhos, vocês precisam ajudar a arrumar a casa. E arrumar a casa não é continuar vivendo da mesma forma, porque senão na primeira expectativa furada, vocês vão embora. Como eles foram. Mas a gente acreditava que era ele, o Redentor. O Redentor estava vivo. E eles não enxergavam. Teu milagre está na porta. E a gente está com a mão assim, ó. Se Deus fosse bom mesmo, ele dava meu milagre. Só falta Deus vestir o milagre. Mas isso ele não faz. Solano citou aqui. O paralítico no tanque de Betesda. Ué, quer ser curado? Como eu vou ser curado se não tem ninguém que ajuda a entrar dentro desse tanque? Como é que eu vou ser curado se toda vez que eu entro na água alguém já entrou primeiro? Como é que eu vou ser curado? É a ajuda que você quer? Pega seu pano, levanta e anda. Não precisa entrar no tanque, porque o tanque está diante de você. Esse era o Jesus que foi buscar os dois no caminho de Emaús. E para que você entenda o que Deus está querendo dizer, abra a palavra, Isaías capítulo 53, verso 5. Cleopas e amigos, judeus de natureza, 700 anos antes, vocês leem e ouvem nas sinagogas a respeito do que vai ser dito agora. E diante do Salvador e do Redentor, vocês duvidaram. Você pode ler o que está escrito na Bíblia a vida toda. Se você não crer, nada vai adiantar. Olha o que Isaías disse: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Qual era o estado dele na cruz? Moído. Porque assim ele subiu ao patíbulo. De tanta chicotada, ele foi moído. E Isaías continua dizendo, sem nunca poder contemplar esta visão, mas tendo seus olhos espirituais abertos. Nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o próximo.
todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava, como que se não tivesse pastor. Olha o que ele diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele tinha acabado de ressuscitar, e olha o que Isaías diz 700 anos antes: nós andávamos como ovelhas desgarradas e errantes. Aonde estavam os dois no caminho de Emaús? Nós achávamos que ele seria. Porque como ele pode ter morrido? Ué, o que você esperava? Se você não acredita nos profetas. Se você não acredita nos profetas, não adianta você continuar no Evangelho. Porque a Bíblia é um livro profético. Apocalipse é profecia pura. Dada a um homem que eu posso garantir para você que nunca pediu para ter a visão. Que o que teve a visão antes dele, que tinha a revelação de sonhos, caiu morto 2 vezes, que o anjo teve que recobrá-lo. Foi Daniel. 2 vezes. Esse foi João, preso numa ilha. Olha como é interessante, como Deus sabe manter alguém. Pedro olhou para João e disse para Deus, para Jesus: o que é que vai ser desse aí? Esse é tão amoroso, deitou sua cabeça no ombro na Santa Ceia. O que é que vai ser desse? Jesus falou para ele: que te importa? Cuida da sua vida. Foi exatamente o que Jesus respondeu para ele. Se eu quiser que ele esteja vivo, até eu voltar ele vai ficar vivo. Não se preocupa com ele não. Sabe o que aconteceu? Foi o único que não foi sacrificado. Morreu uma boa velhice. Só que ele teve que passar pela experiência do Apocalipse. Tem gente que ouve vozes, não consegue dormir. Tem gente que tem experiências traumáticas, não consegue mais se equilibrar o resto da vida. Você imagina como foi a experiência de João na ilha de Patmos, preso. Porque sabe por que ele estava na ilha de Patmos? Porque ele ia morrer. A ordem já estava dada, ele ia morrer. A palavra de Deus diz que se o evangelho não chegasse em Roma, e o imperador não tivesse caído, ele tinha sido sacrificado. Mas Jesus disse: se eu quiser que ele fique, ele vai ficar. E ficou. O único. O que nós precisamos entender, olha o que ele está dizendo. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vai no capítulo, no versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Quer ver a parte mais linda? Vai no 8. Da opressão e do juízo foi tirado. É aí que Deus entrou. Está oprimido? Está sendo opresso? É daí que entra o poder de Deus para arrancar das trevas. Ele foi oprimido naquela cruz. Porque ele mesmo disse: Pai, por que me abandonastes? Olha o que está dizendo. Do juízo. Sabe por que ele foi oprimido? Porque todo o pecado da humanidade caiu sobre ele. Teu Deus é santo, santo, santo. Ele não podia chegar perto. Era necessário que fosse até o final. Ele continua dizendo: porquanto foi cortado da terra. Antes disso ele diz: e quem contará o tempo da sua vida? Isaías já disse 700 anos antes. Quanto tempo Jesus viveu? Alguém sabe quanto tempo Jesus viveu? Diz aí. Fala mais alto. Quem te disse? Ele está vivo. Está entendendo? Ele vive e reina para sempre. Ele não viveu 33 anos. Ele compartilhou da vida dele aqui 33 anos. Porque na madrugada do 3º dia, ele disse para a morte: onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Ele vive e reina para sempre. Teu irmão mais velho não tinha 33 anos. Nunca teve 33 anos. E ele reina para sempre. E ele continua dizendo: porquanto foi cortado da terra dos viventes. Está entendendo? E ele continua dizendo: e pela transgressão do meu povo foi atingido. Isaías dizendo: por causa de nós é que fizemos o que fizemos. Olha o versículo 9. Ele diz: e puseram, olha como é perfeito,
e puseram a sua sepultura com os ímpios. Por quê? Porque quando Jesus morre, ele está entre os dois malfeitores. Mas olha como é lindo. E com o rico, porque vai ser enterrado aonde? No lugar que ninguém foi. José de Arimateia, milionário da época, tinha uma sepultura, enterrou Jesus lá dentro. Desculpa, a visitação de anjo é algo íntimo e pessoal. Não vai estar qualquer um dentro da sepultura. Jesus estava sozinho. Está entendendo? A gente quer estar junto com a galera. Bora, sepultura lotada, porque se Jesus vier, não esquece nenhum de nós. Quando o Espírito veio, o anjo desceu, Jesus estava sozinho na sepultura. Simples assim. Encontro íntimo e pessoal. Pagou o preço. Foi até a morte de cruz. Como ovelha muda ao matadouro. Ele foi, ele não fez caso de si mesmo. Por amor às nossas vidas, pelas suas nossas transgressões, ele foi moído e partido. Ele tinha que ter um encontro pessoal. E olha o que ele continua dizendo: porquanto nunca fez injustiça, ninguém achou nada de errado nele, nem houve engano na sua boca. Termina no verso 10. Todavia o Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar, fazendo eles ficar doente. Por quê? Pelas suas pisaduras, e as tuas enfermidades são saradas naquela cruz do Calvário. Quando ele subiu a cruz, ele não estava são, ele estava moído, ele foi machucado, ele provavelmente já estava destroçado fisicamente. Lembra que ele suou grandes gotas de sangue, os seus pequenos capilares explodiram. Por isso que ele suava sangue. E ele continua dizendo: quando a sua alma se puser por expiação do pecado, está consumado. Ele entregou a sua vida por expiação do pecado. E aí o que ele diz? Verá a sua posteridade. Lembra que ele chegou? Pai, cheguei com um. Talvez não seja o mais perfeito de todos, mas é o que pudemos carregar no momento. Não lembro porque o Senhor me colocou num lugar bom para morrer. Tinha dois, um ruim e o outro infinitamente pior. Não sei qual dos dois veio, mas eu trouxe alguém comigo. E ele continua dizendo: verá a sua posteridade prolongar, e a sua posteridade prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Nós só estamos aqui hoje porque alguém pagou esse preço. Nós só estamos aqui hoje porque alguém que tem ido no caminho de Emaús todos os dias buscar eu e você, está dizendo: você consegue acreditar pelo menos na lei e nos profetas, já que em mim vocês não acreditam? Você consegue acreditar que não pode ser coincidência ele ter sido crucificado entre dois pecadores e 700 anos antes alguém escrever? Você consegue acreditar que não pode ser coincidência alguém escrever 700 anos antes que ele seria reputado como uma ovelha muda ao matadouro e ele ter ido de boca fechada? Você consegue acreditar que tudo isso estava escrito? E quando ele viveu e chegou no caminho de Emaús, ele disse para eles: nécios e tardos de coração, a ignorância de vocês vai a um ponto que traz cegueira espiritual. E quando a cegueira espiritual vem, a natural impera. E a gente nunca consegue chegar onde tem que chegar. A palavra de Deus diz que ele foi embora, eles pediram para ele ficar. E aí sentaram e quiseram comer. Como Deus sempre foi Deus, quem repartiu o pão foi ele. E ao repartir do pão, os olhos foram abertos. A mesa é lugar de olho aberto. Porque é lugar de sentar com o único que faz a diferença nas nossas vidas. Sentar à mesa não pode ser religioso. Porque religioso é o que eles estavam fazendo no caminho. Matar o nosso Salvador. E o Salvador estava com eles. Quantos de nós temos vivido isso nos dias de hoje? Onde está o meu Deus?
Antigamente o diabo dizia, onde está o seu Deus? Hoje nós dizemos, onde está o meu Deus? Porque se o Senhor fosse Deus na minha vida, o Senhor estaria mais perto. Como Ele pode estar mais perto de você se Ele mora dentro de você? Como alguém coloca alguém mais perto do que dentro de si mesmo? Explica para mim. A palavra de Deus diz, eu preciso ir. Porque se eu não for, o outro Consolador, o Espírito da verdade, não poderá vir. Quando eles ouviram isso, eles voltaram para pescar. Até o último instante eles resistiram. Até o último minuto o diabo tentou enganá-los. Até o último instante o inimigo vai tentar enganar você e eu. Até o último instante ele vai fazer com que a gente não creia que Cristo vive e reina para sempre. Até o último instante ele vai fazer você não acreditar que você pode viver o melhor ano de Deus na sua vida em 2025. E eu vou repetir mais uma vez para você, eu não falei nenhuma vez o seu melhor ano com Deus, eu estou falando o melhor ano de Deus na sua vida. Porque existe uma diferença. Melhor ano de Deus, ele vai buscar lá no caminho de Emaús e diz, nécios e tardos, nossa Senhor, o Senhor é duro, o Senhor está dizendo que eu não tenho, sabe como é que é a tradução original? Desprovido de inteligência. É por isso que tem que ser a arque a versão. Porque se fosse a linguagem de hoje, ia chamar de quê? Está entendendo? Jesus diz com todo carinho, desprovidos de inteligência, tardos de coração. Não era necessário que Cristo morresse? Não era necessário para que se cumprisse o que estava escrito? Ei, deixa eu falar um negócio para você, sabe o que está escrito? Que ele vai voltar. Vai ter que se cumprir. Sabe o que está escrito? Que aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, são esses que vão se assentar em volta do trono. Vai ter que se cumprir. Sabe o que está escrito? Que aquele que começou a boa obra é justo e fiel para completá-la. Vai se cumprir. Aquele que está dizendo para você, como disse para eles, ide fazeis, sejam canais e instrumentos meus nesta terra, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ensinado. Ele está dizendo para você, vai, porque eu vou voltar. Nós precisamos parar de nos esconder. Quantos chamados nós temos sentados, parados? Quantos? Não quero viver isso, não quero isso de Deus, não quero viver isso. Quantas pessoas o Senhor já chamou e falou, levanta, vai fazer, vai falar ali fora, vai pregar aos montes, vai falar com o seu vizinho, vai levar o evangelho, vai fazer aquilo que é necessário. Sabe como é que você é curado? Ajudando a curar outras pessoas. Sabe como é que você se fortalece? Quando você é fraco e dá o que você não tem. Não é o que você tem. Vocês sabem, eu vivi 5 anos doente. E o que eu dei 5 anos? O que eu não tinha. Deus olhou e falou, chega, agora chega. Já deu demais o que você não tinha. Agora você vai dar o que você tem. É simples. Ou nós entendemos isso, ou nós não vamos chegar em lugar nenhum. 2025 tem que ser o melhor ano de Deus na sua vida. Por quê? Porque eu quero ver os frutos. E eu não quero ver pela igreja. Eu quero ver por Cristo, em Cristo e para Cristo. Eu quero que você entre com pessoas de braço dado, dizendo, achei. Achou aonde? Faço nem ideia. Estava andando no meio do caminho. Tropecei com ela. Nossa, esse é Deus na sua vida. Não foi planejado? Não. Esse é Deus na sua vida. Não arquitetou? Não. Esse é Deus na sua vida. Tem que ser assim. Para você viver 2025 e fazer valer a pena. Porque o diabo todos os dias vai fazer você entender que não vai valer a pena. Ele vai continuar sendo quem ele é. Desista, desanima, está cansado. Vai fluir, curte a vida. Vai fazer o que você acha melhor da sua vida. Lá na frente, o dia que ele vier mesmo, não se preocupa não. Você dá uma corridinha, Deus é amor e está tudo resolvido. Deixa eu contar uma história para você. Sem candeia, não entra. Sem azeite, vai ter candeia, mas vai ficar do lado de fora. Sem candeia, sem azeite, vai ter roupa de noiva, cara de noiva, veste de noiva, adorno de noiva, reconhecida como noiva, mas não vai entrar.
Ou você ama Deus de todo o seu coração e viva o melhor dele na sua vida. Porque sabe quem vai ser abençoado? Vocês. Sabe quem vai prosperar? Vocês, porque nosso Deus não deve nada para ninguém. Sabe quem vai te sustentar na hora fraca? Vai ser Ele, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe quem vai ser o seu socorro? Ele. Sabe com quem você vai poder se abrir, se consolar, chorar na madrugada, quando não tiver mais ninguém, você se sentir sozinho? Com Ele. Então, se é nele, por Ele, para Ele todas as coisas, não tire Ele da sua vida. Nem deixe de viver 2025, o ano que Deus sonha para mim e para você. Eu vou repetir, dia 31 eu vim aqui e comecei a falar. Deus falou, eu não vim aqui para ouvir a sua voz, eu vim aqui para você ouvir a minha voz. E Ele me deixou aqui sentado, das 9 da manhã às 4:30 da tarde, para me dar uma visão. E quando Ele deu a visão, Ele falou, é isso que eu vou fazer. Ponto final. Se você não atrapalhar, você não faz ideia de onde eu vou chegar. Não é fácil. É bom viver isso, é uma delícia. Sabe por quê? Porque você sai com a certeza de que você não está enganado. E que se você é louco, a melhor maneira de ser louco é essa. Pelo menos eu sou um louco que eu ouço Deus fazer e falar o tempo inteiro. Eu quero continuar nessa loucura. Tem que ser um pouco racional. Para que ser racional? As pessoas que eu aconselho são racionais o tempo inteiro. Eu não preciso de mais racionalidade, eu preciso de mais espiritualidade. Eu não preciso de mais coisa natural, eu preciso de mais coisa sobrenatural. Sabe por quê? Se você viesse aconselhar comigo e eu te der coisa natural, sabe o que você vai dizer? Estou lascado. Se eu for racional, você vai dizer assim, meu Deus, se eu fui falar com ele, nem ele acredita, imagina eu. Desculpa. Vamos voltar de irmãos. Vamos para lá. Mas o que eu vou encontrar no cenáculo? Um bando mais perdido que a gente. E aí? Não tem problema, ele falou que vai aparecer lá, vamos esperar. Porque a hora que ele vier, tudo vai mudar. Está entendendo? Ele está mandando voltar para o cenáculo. É ali em Jerusalém. É onde ele vai voltar. E sabe o que ele vai encontrar? Uma igreja. Ela não precisa ser perfeita, ela não precisa ser assim, uma igreja gloriosa. Sabe o que ela precisa ser? Uma igreja que obedece e permanece dentro do cenáculo, ainda que seja as portas fechadas, mas na comunhão e na unidade de Cristo, numa diferença de pessoas absurdas, para que quando Ele chegue, Ele possa olhar para nós e dizer, paz seja convosco. Porque se Ele traz a paz, ela excede todo o entendimento. Tudo se faz novo. Vamos voltar. Se Ele está puxando a minha orelha e a sua, glória a Deus, melhor ser a orelha puxada por Ele do que ser pisado pelo diabo. Ser enganado por Ele. E de achar que tudo que Ele está prometendo Ele vai fazer. O diabo não pode fazer nada. Porque se ele pudesse fazer, te garanto que ele ia se livrar do final dos tempos. Mas ele não consegue. Porque já está escrito. E sabe o que ele diz em Apocalipse para terminar? Ao que vencer, este será chamado meu filho, e eu serei o seu Deus. Cara, bate à vontade, Pai. Vai me catar em Emaús pela orelha à vontade. Se de vez em quando eu saio do cenáculo e dou uma saída, me joga lá de volta. Mas eu quero ouvir essa frase. Ao que vencer, filho meu, entrai no vosso gozo eterno. Simples. Se coloque de pé no seu lugar. Eu sei que às vezes a gente faz expectativas e às vezes no nosso coração a gente tem expectativas de dizer, ou de ouvir, né? Esse ano eu vou prosperar,
esse ano Deus vai me dar casa, carro, Deus vai me dar isso, aquilo, aquele outro. Deus pode te dar qualquer coisa. Mas tem uma coisa que Deus não pode te dar. Um coração sincero. Esse só você pode dar. Para viver o melhor ano de Deus na sua vida, é necessário quebrantar esse coração. E se arrepender. O Senhor diz na sua palavra, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, Ele ao seu tempo os exaltará. Sabe o que significa isso? Não é você dizer para Deus, eu não sou nada, eu sou menos que a barata, eu sou menos que isso, eu sou menos que aquilo. Não faça isso, você é filho de Deus. Não menospreze o que Deus fez e o que o Cristo fez por você na cruz. Mas diga para Deus, eu sei o meu lugar. E o meu lugar é na tua presença. E eu não posso sair, Pai, sabe por quê? Eu tenho tendências a querer viver do meu jeito e fazer as coisas da minha maneira. Eu tenho tendências naturais a quando eu tenho o controle, aí eu decidi o que eu quero. Eu sou assim, tem mais alguém aqui que é assim? Ninguém, né? Glória a Deus. Pelo menos eu. A palavra de Deus diz assim, confessai os vossos pecados um diante dos outros, que Deus é fiel para perdoá-los. Então eu estou confessando, tá? Quando eu tenho controle, eu nunca consigo fazer alguma coisa que seja certo. Aí de vez em quando Deus fala, tirei todo o controle. Eu falo, nossa, de novo, só para me lembrar que eu nunca posso ter o controle. Vamos fazer o seguinte, dá mais um tempo, vamos ver se eu consigo aprender. Aí Ele dá, e Ele me dá o controle. Aí eu falo, nossa, de novo, hein? Parabéns para mim. Lá vamos nós. Vamos para Emaús? Não, vamos para o deserto, que lá é um lugar legal. E é ali que Deus toma o controle de novo. 2025. Eu não sei o que você pediu para Deus, mas eu pedi tudo que Deus tem e infinitamente mais. A sua presença, a sua palavra, a sua manifestação, o seu favor, o seu cuidado, o seu toque. Porque se nós tivermos todas estas coisas e buscarmos este reino e esta justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Não se preocupe, não vai faltar nada. Deus vai continuar acrescentando. O seu trabalho, o fruto das suas mãos, Deus vai continuar prosperando. O que você precisa é aprender a ser fiel e entregar a sua vida e o seu coração e depender de Deus. Mas se você precisa mudar, e se você precisa tomar uma nova postura na sua vida, para de se esconder de Deus. Para de dizer para Deus, eu não quero. Para de dizer para Deus, olha, Senhor, daqui a uns anos a gente se encontra aí. Você não sabe o dia de amanhã. A quantidade de pessoas que eu ouço dizendo, eu queria fazer tanto mais. Mas elas já não podem mais, elas estão dentro de um hospital, desenganadas. Eu queria fazer, mas elas não podem mais, já não tem mais como. Agora é viver misericórdia e graça. Se você está vivo, você está que nem aqueles dois em Emaús, ainda dá tempo. Dá tempo. O que é que eu quero? Mais de ti. Mas e o que eu vou precisar fazer? Permanecer e obedecer. Se comeres, para comeres o melhor dessa terra, é necessário que você me ouça e me obedeça. Vamos fazer desse louvor a nossa oração. E nós vamos ceiar em nome de Jesus.